Olá, eu sou Álvaro Venegas, sou diretor aqui da ENGIE, e nós estaremos falando agora com Eric Gibbs, que é presidente da Original Americas. E ele vai trazer, então, uma ideia sobre originalidade, sobre integridade na educação e como nós podemos garantir em vários níveis para a educação aqui no Brasil. Vamos receber, então, Eric Gibbs. Hi, Eric Gibbs. Welcome to ENG here in Brazil. Thank you very much, Alvaro, for having me. Ok, ele agradece. We're at the time of Finesp, estamos durante o período da Finesp, onde nós tivemos a honra de poder receber Eric Gibbs, e vamos então falar um pouco sobre integridade no ensino. Ok, Eric, about integrity on education. Absolutely. So, academic integrity certainly, as the pandemic exiting the pandemic has displayed, it's one of the biggest moral compasses that we've experienced. I think prior to the pandemic, individuals have certainly experienced challenges, both online and face-to-face. But as individuals starting to see the moral compass then shifted to challenges online. Okay. Individuals such as Original, a text similarity detection and now academic integrity tool, has really been able to shift the moral compass back to institutions to assist in teaching and learning. Ok. A ideia é que, agora que a pandemia está se arrefecendo, está terminando, alguns desafios têm sido muito mais emergentes, e um deles tem sido a integridade acadêmica. Ficou muito simples fazer copy-paste, muito simples de se romper barreiras da ética durante o período aí em que alunos estiveram absolutamente o tempo inteirinho sem contato com seus professores, colegas. E agora, na volta, nós temos, então, uma oportunidade muito interessante de darmos andamento nessa questão. Eric Gibbs, tell me about the McCabe study. It's very interesting. Eu vou pedir para que ele fale um pouco, então, sobre um estudo da McCabe, que falou sobre a integridade de alunos e mostrando que, mesmo antes da pandemia, a questão de integridade acadêmica já vinha acontecendo já há algum tempo. Yeah, Alvaro, knowing speaking a little bit about academic integrity, why do colleges and universities need academic integrity solutions? So probably the most well-known academic integrity solution is the McCabe International Center for Academic Integrity study. It was a study that was done from 2002 to 2015, a very well-known study, large sample size. So in undergraduates, students self-selected, surveys actually completed by students. The undergraduate population, 71,000 students. So what the questions were asked was percent of students that cheated on a test. 71,000. Of those 71,000 students, 39% admitted cheating on a test. Percent who admitted cheating on written assignments. So this is a type of assignment that could actually assist with an original type of solution. 62% of students admitted cheating on written assignments. And then the percent of total who actually admitted on written or test cheating, 68%. So something that's very, very concerning and something that should be addressed like an original or an academic integrity solution. Now, I'm also going to pause because that's at the undergraduate level. At the postgraduate level, roughly 17,000 students were surveyed. And the exact same question. So percent of who admit cheating on tests, 17% admitted to cheating.
Percent who admit cheating on written assignments, 40%. And then the percent who admit written or test cheating, 43%. So a reduction of a very small reduction from undergraduate to graduate, but still a concerning amount of this moral compass that needs to be found to find that academic integrity. Ok. O estudo foi conduzido de 2002 a 2015, com 71 mil estudantes de graduação. E os resultados foram chocantes, porque 39% admitiram algum tipo de conduta não tão regular. 62% admitiram que, em trabalhos escritos, fizeram cópia, colocaram conteúdos de terceiros, sem autorização, e muitas vezes, e a maioria das vezes, sem a devida cotação, sem o crédito. E 68%, de uma maneira geral, admitiram que em algum momento já tinham participado aí de algum deslize. Na pós-graduação, 17%, 40% em trabalhos escritos, em trabalho entregue, e 43% de uma maneira geral já tinha feito isso. Então, esse é um momento em que nós temos que pensar de que maneira nós podemos colocar de forma automatizada, de forma transparente, para todos os atores do ensino, como a gente vai poder, então, trabalhar essa situação. Ok. Eric, a pergunta que eu vou fazer agora: por que as universidades cada vez mais precisam de soluções visando a integridade acadêmica e como iniciar? Why universities and colleges do need more and more to implement integrity, academic integrity solutions, and how can they start? Yeah, I mean, integrity is core to any moral compass. It's the backbone of any institution. If you think about this, it's core to any institutional effectiveness and quality behind the institution. The International Center for Academic Integrity outlines 6 fundamental values. Those 6 fundamental values are honesty, trust, fairness, respect, responsibility, and courage. They outline those as those fundamental values that really emphasize the core values for an institution. So if you think about a business, or if you think about the global workforce, those students that are gaining those skills and qualifications in the university, someday they will be in the global workforce. We hope that they gain that knowledge and those core values as they matriculate into the workforce. So it's very core, not only for institutional quality for the institution, but also for those individuals to gain that ethical quality as they matriculate and become global citizens. Ok. Muito bem, pessoal. Eric Gibbs nos dá um caminho aí muito interessante. A ideia da integridade acadêmica passa como uma espinha dorsal da educação. E muito bem. E aí ele destaca 6 valores fundamentais, que são eles: honestidade, confiança, equidade, respeito, responsabilidade e encorajamento. Encorajamento para que o nosso aluno seja curioso, para que o nosso aluno crie coisas novas e se desenvolva. Afinal de contas, ele vai ser um cidadão do mundo. Cada vez mais formamos alunos hoje para profissões que não existem hoje e que eles vão trabalhar, vão atuar independentemente de fronteiras. E isso acaba sendo muito importante, garantir o quê? Esses 6 valores fundamentais. Okay, and
how to start the implementation of one policy or technology on this academic integrity assurance? Sure. I mean, to understand first, understand what is academic integrity. So being able to come up with the core values. So being able to leverage that of an International Center for Academic Integrity. There's some great resources that researchers and institutions have best practices. Being able to have a technology such as an original as a deterrence mechanism to be able to assist not only from a plagiarism perspective, but also to establish the academic integrity side. Technology is one component. There's best practices for good course design. That is going to be core to assisting institutions in gaining that institutional quality, institutional effectiveness. So there's key components that are going to be core in implementing that academic integrity. It's not just going to be the technology that's going to be the turnkey. Okay. It's a multi-pronged approach that's going to assist in gaining that institutional quality and effectiveness. All right. Muito bem. Mais do que ser uma única tecnologia, turnkey, que os americanos chamam de uma única chave que liga e já funciona, nós precisamos ter o quê? Boas práticas para garantir o quê? Os tais 6 fundamentos que vão garantir, então, o quê? A integridade acadêmica. Então, muitas vezes nós teremos que fazer, como fizemos já aqui no Brasil, uma ação junto a professores, porque eles vão ter a ferramenta, mas vão ter que usar não só a ferramenta para detectar plágio, mas também para garantir o quê? A ideia de integridade na educação. Em alguns momentos, tivemos até que participar de reuniões com pais de alunos, principalmente no ensino básico. Por quê? É muito tentador copiar, é muito tentador facilitar o que parece a vida do aluno, mas nós temos o quê? Que viabilizar a condição do quê? De equidade. Aquele aluno que está fazendo do zero daquele outro que está copiando alguém que já tirou nota 10 2 anos atrás, né? E está apresentando o mesmo trabalho. Então, nós teremos esse ferramental de detecção de plágio, de detecção também de estilos, que é muito importante, e principalmente nós teremos o quê? Uma política, né? Para o quê? Valorizar a originalidade. E, obviamente, Mr. Gibbs, que é da Original, ele mencionou Original. E nós temos aí alguns casos muito importantes, muito interessantes, como, por exemplo, do professor Marcelo da FECAP, que fez uma rígida comparação, já saindo um pouco até da tradução do Mr. Gibbs, fez uma comparação muito grande de todas as ferramentas e ele detectou que o Original, não só ele pegava a parte de cópia simples, mas pegava também as tentativas de burla aos sistemas tradicionais de detecção de plágio, e ele tem a inteligência artificial para detectar quando se pega um artigo em outro idioma e se traduz, e também a parte de estilos de escrita. I mentioned the writing style. It's a key differentiator for Original. Would you tell us some news about this? Absolutely. So, Original has over 20 years of being a plagiarism prevention tool, being able to detect text similarity detection. One of the key components now coming out of the pandemic is we heard from institutions and instructors that there was the need to be able to compare student submissions, student documents. The student document analysis was utilizing stylometry. Stylometry being able to compare documents or analysis between
submissions to verify or authenticate writing style analysis. That ultimately being able to say if you wrote your paper, or if I wrote my paper, or if somebody else imitated that submission. This is really where we are differentiated from a plagiarism prevention tool and now starting to become an academic integrity solution. So what you're starting to see now is the ability to compare writing analysis and actually provide instructors with the ability to say, this student did not write this paper. And then for the institution, be able to verify, and from an institutional effectiveness component, be able to validate the assurance of learning for this student. So really starting to use some rich data analytics from the writing style analysis within mere minutes of submissions of that document. Ok. A inteligência artificial que Original tem usado tem sido capaz de dizer se um documento certamente foi feito por aquele mesmo estudante, por aquele mesmo autor que foi contratado para gerar conteúdo para a instituição de ensino. Por quê? Porque ele consegue diferenciar e identificar a partir da leitura, a partir da análise de outros trabalhos do mesmo aluno, se aquele aluno, se aquele autor realmente é o protagonista, é o gerador daquele conteúdo. Isso acaba dando uma segurança muito grande, não só para o professor, como para a instituição de ensino, né? E isso tem sido aí um momento de diferenciação bastante grande. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os riscos para a instituição de ensino. Em tempos de ESG, né? E em grandes grupos de educação, muito se tem a perder. Qualquer instituição de ensino pode perder muito com a questão de plágio, com a questão dos seus materiais, com a questão da sistematização de uso de materiais de outros alunos de anos anteriores. Então, na medida em que se faz a análise de um documento, joga-se na memória do original. Mr. Gibbs, would you please tell us about the risks involved with the plagiarism for the education institutions? Absolutely. So plagiarism certainly is one of the biggest issues with academic integrity. It is one of the biggest cases that we see in higher education as well as in K-12. Certainly, a tool like Original is an efficiency component that allows very quickly for instructors to be able to quickly identify if there's potential plagiarism. Through a quick submission, instructors are able to actually identify where there are potential matches. I think it's also important, Alvaro, to be able to say, we're not actually looking for this tool to be strictly punitive. This is a teaching this is strictly a teaching and learning tool as well. So from a pedagogical sense, we want to allow instructors to be able to utilize this for teaching and learning. This is great for the student as well to be able to see if they properly cited. Many students don't know how to properly cite. So this is a good time for the instructor to have that one-on-one engagement with the student, not only from the punitive side for the student and instructor, but also that teaching and learning moment for the potential plagiarism. The tool then will identify potential plagiarism, and then therefore the instructor then can associate with that student the potential case. And again, not only the student and the instructor, but this is also a protection for the individual institution or the school to protect their integrity. Ok. A questão de citação é uma coisa muito importante. Se o aluno, se o pesquisador, se a pessoa que está fazendo iniciação científica simplesmente lança sem fazer a devida colocação na criação do texto como uma citação,
o original vai, obviamente, selecionar como sendo uma similaridade. E essa similaridade vai ser usada para o quê? Para o aprendizado. E aí o professor vai mostrar, olha, você tem uma citação que precisa ser colocada como tal. Por outro lado, na parte de conteúdo das instituições de ensino, passa a ser estratégico cada dia mais. Por quê? Porque pagam-se verdadeiras fortunas por conteúdo, o autor se compromete geralmente via contrato a gerar um conteúdo novo e exclusivo, e muitas vezes acontece o quê? O autoplágio. E o autoplágio gera o quê? Um problema para ver quem foi que registrou primeiro o seu conteúdo. Então, esse é um momento bastante importante de se fazer o quê? A leitura de repositórios e aumentar, então, o quê? A garantia contra o risco de plágio, tanto na operação educacional, quanto na operação de criação de conteúdo, de colocação de informação para consumo dos alunos. Well, we're almost ending our time, and I would like to take some last words in this opportunity from you, and thank you for taking this time to talk to our audience. Alvaro, thank you very much. If you're looking to learn more about Original, you can always reach Original at original.com. That's OURIGINAL.com. We have a blog that is extremely valuable for any type of current events, as well as if you're looking to try to reach additional academic integrity. The other thing that I would highly recommend is reaching out to the International Center for Academic Integrity, which is academicintegrity.org. Thank you very much, Alvaro. Ok, thank you. E finalizando, as últimas palavras de hoje do Eric Gibbs para nós são, acessem Original, com original.com. Lá tem muito conteúdo importante, estudos de caso, como, por exemplo, da Índia, que numa próxima oportunidade vamos falar. E, principalmente, ele recomenda que se entre no site da Organização Internacional de Integridade Acadêmica. Então, isso é muito importante. Vamos colocar o link para vocês nos comentários do vídeo. Muito obrigado. Thank you very much having you. Contem conosco.